Uma das guerras mais importantes dos últimos 50 anos é uma da qual não ouvimos falar muito. Em 1980, dois dos países mais poderosos do Oriente Médio, Irã e Iraque, travaram uma guerra de 8 anos com algumas das piores táticas de trincheira e guerra química desde a Primeira Guerra Mundial, deixando ambos os países devastados. Essa guerra dividiu o Oriente Médio de uma forma que ainda influencia quase todos os conflitos na região hoje. Ela levou os Estados Unidos e o Iraque a um caminho que terminou na invasão americana e definiu a relação muitas vezes hostil do Irã com o resto do mundo. Esta é a Guerra Irã versus Iraque. Em 1979, o Irã estava no meio de uma revolução. Após décadas sob o governo do Shah, um rei instalado pelos Ewaqui e Reino Unido, nos anos 50, após a derrubada secreta do líder democraticamente eleito do Irã, uma insurreição em massa derrubou violentamente o Shah, criando uma república islâmica liderada por Ayatollah Ruhollah Khomeini. Khomeini e um grupo de estudiosos religiosos xiitas queriam impor um regime fundamentalista no país, hostil tanto às potências ocidentais quanto à União Soviética. Eles estabeleceram a Guarda Revolucionária Islâmica para proteger a revolução e suprimir outros grupos que ajudaram a derrubar o Shah. Os Estados Unidos observaram tudo isso em choque, pois seu maior aliado na região, um grande produtor de petróleo, havia se transformado de amigo em inimigo feroz. Os maiores tremores dessa revolução foram sentidos no restante do Oriente Médio. O Irã começou a transmitir chamadas para que os povos de países árabes como Arábia Saudita, Líbano, Kuwait e Iraque se levantassem e derrubassem seus próprios governantes. Líderes vizinhos, na maioria muçulmanos sunitas, não gostaram disso. O rei da Arábia Saudita temia ser derrubado, assim como o Shah. No Iraque, Saddam Hussein via essa revolução religiosa xiita na fronteira oriental e temia que a maioria xiita que governava se rebelasse contra ele. Mas também viu uma oportunidade. Irã e Iraque vinham lutando por territórios próximos por anos. Saddam, insatisfeito com um tratado de 1975 que o obrigava a ceder controle total de uma via navegável crucial e acesso a regiões ricas em petróleo, considerava retomar esses territórios pela força. Com o Irã enfraquecido pela revolução, Saddam decidiu agir, esperando enfraquecer um grande rival e talvez unir o mundo árabe sob sua liderança. Em setembro de 1980, Saddam preparou 10 mil tropas iraquianas para invadir o Irã. O que estava prestes a acontecer não era apenas o início de uma nova guerra, mas o pontapé inicial de uma dinâmica que dominaria o Oriente Médio por mais de 40 anos. A luta entre mudança revolucionária e poder do status quo. A guerra oficialmente começa quando Saddam envia seus aviões para atacar bases aéreas iranianas e 10 mil soldados cruzam da cidade de Basra para o sul do Irã. Mais ao norte, Saddam abriu uma segunda frente para capturar cidades de fronteiras estrategicamente localizadas e pressionar seu inimigo. Os ataques aéreos falharam em grande parte, e o Irã respondeu também com ataques aéreos em território iraquiano, atingindo instalações petrolíferas. O Irã ainda tinha jatos sofisticados que os Estados Unidos haviam dado ao regime anterior, o que lhes dava uma vantagem no ar. A guerra rapidamente envolveu o resto da região. Israel foi um dos primeiros a se envolver, vendendo secretamente suprimentos e peças para o Irã. O Irã precisava organizar seu exército para lutar nesta guerra, então libertou oficiais militares que estavam presos desde a Revolução. A guerra tende a unificar uma nação, e no caso do Irã, um país fragmentado, a invasão pelo Iraque ajudou a unir a população iraniana. Ironicamente, foi Saddam Hussein quem acabou fortalecendo o poder de Khomeini. Arábia Saudita e Kuwait também entraram em cena, dando bilhões de dólares para financiar o esforço de guerra do Iraque. A guerra dividiu o Oriente Médio entre, de um lado, estados árabes governados por monarquias sunitas e homens fortes que temiam a mudança, e do outro, um Irã xiita voltado para a revolução. A China também estava observando esta guerra. Eles declararam neutralidade estrita, mas aproveitaram a oportunidade para vender armas para ambos os lados. Durante a maior parte de 1981, os dois exércitos permaneceram em um impasse, com o Iraque controlando pequenas, mas estrategicamente importantes áreas de território na fronteira. As potências globais viram esse impasse e tentaram negociar um cessar-fogo, esperando que esse conflito que ameaçava grande parte do suprimento global de petróleo terminasse logo. Mas o que elas não sabiam
era que isso era apenas o começo. Saddam concordou com o cessar-fogo, mas Khomeini não. Esta guerra se tornou útil para seus objetivos, unificando o Irã e mantendo o exército ocupado para que não se tornasse um rival ao seu poder. Então Khomeini precisava que a guerra continuasse. O Irã exigiu que Saddam Hussein renunciasse. Eles disseram que a guerra continuaria até que seu governo terminasse. Saddam, é claro, recusou. Então, o Irã passou à ofensiva. Com suas forças agora organizadas e seus oficiais libertados da prisão, o Irã conseguiu recapturar os territórios que Saddam havia tomado, avançando até mesmo para dentro do Iraque. As esperanças de Saddam de uma vitória rápida e de conquistar territórios valiosos foram frustradas. Então, ele recorreu aos Estados Unidos em busca de apoio e os Estados Unidos concordaram em ajudá-lo. Os Estados Unidos esperavam enfraquecer o Irã e sua chamada para uma revolução islâmica anti-americana em toda a região. Então, os começaram a fornecer inteligência e imagens de satélite sobre os movimentos das tropas iranianas para Saddam. O Iraque também ganhou outro grande apoiador, a União Soviética. Os soviéticos estavam em guerra no vizinho Afeganistão, tentando suprimir outra insurreição religiosa, mas eles também tinham aliados na região. Ao longo da guerra, os soviéticos se tornaram um dos principais fornecedores de armas para o Iraque. Em um momento tenso da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética apoiaram o mesmo lado neste conflito do Oriente Médio. No verão de 1982, o Irã avançou para dentro do território iraquiano com grande parte de sua campanha focada na cidade de Basra. Se o Irã conseguisse tomar Basra, cortaria o acesso do Iraque ao Golfo Pérsico. As forças iraquianas, em menor número, começaram a se entrincheirar, construindo barreiras de arame farpado, plantando minas terrestres e cercando a cidade para impedir que o Irã a capturasse. A luta começou a se assemelhar à brutal guerra de trincheiras da Primeira Guerra Mundial, com ondas de ataques de artilharia e o exército iraniano recorrendo a ataques em massa de infantaria, resultando em um grande número de baixas. O Irã não conseguiu capturar a cidade, mas esse ataque enfraqueceu Saddam, mostrando que ele estava vulnerável. Neste ponto, precisamos olhar para o norte e falar sobre os curdos. Os curdos eram um grupo minoritário no norte do Iraque que há muito tempo eram reprimidos por Saddam Hussein. Os curdos viram esse momento como uma oportunidade para se separar do Iraque e formar seu próprio país. Então, as forças curdas começaram a lutar contra o exército iraquiano, capturando cidades e vilarejos. Saddam lutava contra dois exércitos diferentes, um dos quais era composto por curdos vivendo dentro de seu próprio país. O Irã começou a enviar apoio aos curdos, que tinham uma presença significativa na região montanhosa e rica em petróleo do Iraque. Se os curdos conseguissem manter essa região e afastassem o regime de Saddam de todo esse petróleo, isso teria um grande efeito sobre a guerra. Isso foi um grande problema para Saddam, e ele mudou de tática para garantir o controle dessa área norte. Ele escalou o conflito usando armas químicas contra os curdos, bem como contra os iranianos. Projéteis cheios de gás mostarda, armas que causavam queimaduras extremas e cegueira, uma arma ilegal sob a lei internacional, mas que mesmo assim as potências globais que o apoiavam, em grande parte, ignoravam. Os Estados Unidos começaram a enviar tecnologia e dinheiro para Saddam, até mesmo restabelecendo laços diplomáticos oficiais com o Iraque. Isso permitiu que o Iraque comprasse tecnologia dos Estados Unidos, que o ajudou a desenvolver seus programas de armas, incluindo as piores armas químicas e biológicas que logo estaria usando no campo de batalha. Os Estados Unidos precisavam que a luta continuasse porque a guerra havia mudado. Inicialmente, eles queriam proteger Saddam de uma revolução, mas depois passaram a usá-lo para enfraquecer o Irã. Então, eles continuaram a apoiá-lo. Com isso, o Iraque poderia usar armas químicas sem ser punido. Esses ataques químicos repeliram as forças iranianas e a guerra chegou a um novo impasse. Em 1984, começou a Guerra do Petróleo. O Iraque começou a atacar petroleiros iranianos no Golfo Pérsico, usando novos jatos fornecidos pela França, um novo participante nesse conflito. Saddam avisou que atacaria qualquer navio entrando em portos iranianos.
O Irã retaliou atacando petroleiros que transportavam petróleo do Iraque. O petróleo de que o mundo inteiro dependia estava no centro desse conflito cada vez mais brutal. Centenas de navios comerciais foram atacados por ambos os lados, resultando na morte de mais de 400 marinheiros civis. Os Estados Unidos tiveram que enviar 2 fragatas e um destroyer, guiado ao Golfo Pérsico, para escoltar navios americanos, esperando que sua presença impedisse esses ataques. Enquanto isso, o Irã fez progressos no terreno, lentamente tomando territórios do Iraque e continuando os ataques à cidade portuária vital de Basra. Em 1985, Saddam estava prestes a escalar o conflito para um novo extremo. Ele começou a disparar mísseis e a lançar bombas sobre cidades iranianas em todo o país, incluindo a capital. Isso matou 16 mil pessoas e deixou muitas desabrigadas. O Irã respondeu atacando cidades iraquianas, disparando enormes mísseis, principalmente na capital, Bagdá. Esses ataques atingiram alvos civis como uma escola e uma estação de ônibus, resultando em centenas de vítimas. Civis de ambos os lados agora estavam presos no fogo cruzado dessa guerra brutalmente crescente. Suas cidades e casas não eram seguras, então muitos fugiram. Esses eventos deixaram uma geração inteira marcada pelo trauma da guerra e um desprezo pelos poderes externos que destruíram seus países. Falando em poderes externos, foi quando os Estados Unidos começaram a atuar duplamente. Eles começaram a vender mísseis para o Irã, o que deu ao Irã uma vantagem contra as forças iraquianas, que os Estados Unidos também estavam apoiando. Por trás de tudo isso estava o presidente Ronald Reagan, que queria usar o dinheiro desse negócio para financiar um grupo militante anticomunista na Nicarágua. Isso deveria ser um segredo, mas eventualmente veio à tona e ficou conhecido como o escândalo Irã-Contras. Enquanto isso, o Kuwait pediu aos Estados Unidos que fossem mais agressivos para proteger seus petroleiros. Os ataques iranianos aos seus navios começaram a cobrar seu preço. Os Estados Unidos se envolveram mais na guerra. Sua presença no Golfo Pérsico cresceu. Eles começaram a colocar bandeiras americanas nos petroleiros kuwaitianos para deter o Irã de atacá-los. Então, em março de 1988, o Irã se juntou aos combatentes curdos para tomar a cidade iraquiana de Halabja. Os curdos sabiam que isso iria enfurecer Saddam e se prepararam para uma retaliação brutal. Mas o que veio a seguir foi pior do que qualquer um poderia ter preparado. O exército iraquiano lançou bombas e projéteis de artilharia contendo produtos químicos mortais, cobrindo a cidade inteira com uma nuvem de gás mortal que penetrou em casas e abrigos subterrâneos. Foi um ataque brutal que matou mais de 5.000 curdos iraquianos, na maioria civis desarmados. E isso fazia parte de uma campanha mais ampla que Saddam estava travando para eliminar completamente o povo curdo. Ele acreditava ter uma justificativa. Então, o exército iraquiano começou a ir de vila em vila, lançando armas químicas sobre civis e executando quaisquer sobreviventes. Isso resultou na morte de 50.000 a 100.000 pessoas, em um genocídio reconhecido. Os Estados Unidos sabiam que isso estava acontecendo, mas, de acordo com documentos agora públicos, a linha oficial do governo era fechar os olhos e colocar a culpa no Irã. Os terríveis crimes de guerra de Saddam projetaram um novo medo sobre os civis no Irã, que agora se preocupavam que um míssil carregado com gás mortal pudesse atingir suas cidades. Muitos fugiram para as montanhas em busca de abrigo. Após 8 anos de guerra devastadora, a economia e a ordem social do Irã estavam em ruínas. Seu líder, Khomeini, sentiu a pressão para acabar com essa guerra. Mais de 1 milhão de vidas foram perdidas nesta guerra. Todos os lados procuraram uma saída. O Conselho de Segurança da ONU pressionou as partes a aceitarem um cessar-fogo. Então, em julho de 1988, um navio dos Estados Unidos no Golfo Pérsico derrubou um avião de passageiros iraniano, matando todos os 290 civis a bordo. Os Estados Unidos minimizaram o incidente como um acidente infeliz, dizendo que confundiram o avião de passageiros com um jato de combate F-16 hostil. Eles pagaram compensação às famílias das vítimas e o presidente Reagan enviou uma carta pedindo desculpas, mas o governo nunca se desculpou formalmente.
O capitão do navio que fez isso mais tarde recebeu uma medalha, o que alimentou uma profunda suspeita no Irã de que esse ataque foi deliberado, uma manobra para coagi-los a aceitar a paz. O medo de mais ataques americanos, junto com uma nova ofensiva do Iraque, empurrou as forças iranianas a se retirarem do país, e ambos os lados finalmente aceitaram um cessar-fogo. A guerra finalmente acabou, e depois de tudo isso, as fronteiras permaneceram inalteradas desde antes do início dos combates. Mas, de certa forma, isso foi apenas o primeiro round em um conflito maior que continua até hoje, uma guerra pelo futuro do Oriente Médio, na qual os Estados Unidos estão profundamente envolvidos. Esse conflito se expressa principalmente como uma guerra fria entre Arábia Saudita e Irã, que agora alimentam guerras civis em toda a região, no Líbano, Síria e Iêmen, apoiando seus próprios combatentes por procuração e agravando esses conflitos. Outra grande consequência é que essa guerra definiu a relação do Irã com o resto do mundo, especialmente com os Estados Unidos. Os linha-dura iranianos passaram a se sentir confirmados na crença de que nunca poderiam confiar no mundo exterior, que parecia estar empenhado na destruição do Irã e aparentemente sem limites em sua violência. Isso levou alguns líderes a concluírem que apenas armas nucleares poderiam afastar um desastre vindo do exterior. O Iraque de Saddam Hussein emergiu devastado por essa guerra, humilhado pelo fracasso contra o Irã. Ele enfrentou uma crescente resistência interna de seu povo, que ele reprimiu com mais e mais violência. Ele também saiu dessa guerra com enormes dívidas de guerra para o Kuwait e a Arábia Saudita. Irritado com seus aliados que o haviam cobrado para lutar uma guerra em nome deles, alguns anos depois, Saddam invadiu o Kuwait em busca de seu petróleo, tomando os despojos que ele sentia que lhe eram devidos. Foi então que seu antigo apoiador, os Estados Unidos, rapidamente se voltou contra ele, expulsando-o do Kuwait e derrotando-o em uma rápida vitória de 43 dias, cortando-o da economia mundial e transformando-o em um pária, um inimigo. Uma década após Saddam gasear seu próprio povo, os Estados Unidos finalmente o culparam, usando isso como prova de sua crueldade e justificativa para sua deposição. Anos depois, George W. Bush usou as inexistentes armas de destruição em massa como razão para invadir o país e derrubar Saddam. A sala de guerra de Bush estava cheia de oficiais que haviam encoberto Saddam e seus crimes, mostrando que o Oriente Médio atual foi moldado pelos eventos brutais da guerra Irã-Iraque. Como você acha que os eventos da guerra Irã-Iraque influenciaram o Oriente Médio de hoje? Deixe sua opinião nos comentários.